Olá, pessoal. Nessa videoaula vamos dar continuidade na dedução do termo geral da sequência de Fibonacci, em que a gente vai usar técnicas de séries de potências com função geradora. Então, o que nós temos? Vamos recapitular rapidinho. Nós temos aqui a sequência de Fibonacci, em que a gente dá os dois primeiros termos e a fórmula de recorrência. Dado uma sequência, nós associamos uma função geradora, que é exatamente a n vezes x elevado a n, e faz esse somatório infinito. A gente provou, esse foi um trabalhinho de se fazer, mas a gente provou que essa sequência aqui é dada por essa expressão. Temos a videoaula anterior a essa, tem um card. E vamos dizer, qual é o objetivo dessa aula? Agora é a parte 2, em que a gente vai provar que a série de Maclaurin dessa expressão aqui é dada por essa equação aqui toda. Ou seja, φ elevado a n menos alfa elevado a n dividido por raiz de 5, tudo isso vezes x elevado a n faz o somatório. Φ é o número de ouro, o alfa, vamos dizer, o conjugado do número de ouro, entre aspas, né? 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ela tem essa propriedade. Antes de continuar aqui, então, baseado só nessa série de Maclaurin, vamos dizer assim, então olha só, temos essa série. Essa série dá para a mesma expressão. Então só tem uma explicação. É que os termos da série, uma por uma, são iguais uma à outra. Então, essa aqui é a unicidade da série de Taylor. Só, vamos dizer, tem um adendo que a gente tem que provar que o raio de convergência de ambas as séries é positiva, para dizer que elas são iguais termo a termo. Mas um jeito rápido, vamos dizer, de fazer, primeiro que o AN mais 1 dividido por AN, a gente tem uma videoaula disso em que prova que é exatamente φ. Eu vou deixar um card para quem quiser ver. A demonstração é razoavelmente complicada, exige um pouco. E essa outra aqui também vai para φ, mas aí é teste da razão direto e é conta padrão. Isso aqui eu vou deixar como exercício. Então, baseado nessas duas informações, a gente provaria isso. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, e é o objetivo dessa aula mesmo, é achar a série de potência, a série de Maclaurin, dessa expressão aqui. Então, o que a gente vai precisar? São as duas técnicas que assim chamam a atenção. Frações parciais. Então, antes de tudo, temos esse polinômio aqui. Então, só para lembrar, φ e alfa são raízes de x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Tem essa propriedade, ou seja, a soma dá mais 1 e o produto dá menos 1. Então, quando a gente vai considerar essa aqui de baixo, as raízes são menos φ e menos alfa, tá? São simétricos disso aqui. Então, baseado como que essas raízes são menos φ e menos alfa, a gente pode escrever desse jeito. E o que diz a técnica de frações parciais? A técnica de frações parciais vai dizer que eu posso quebrar o denominador em duas partes. Uma como x mais φ e a outra como, vamos dizer, x mais alfa, em que a e b é real. Então, vamos fazer uma continha aqui. Temos uma técnica para fazer, essencialmente de limite, mas um jeito rápido, para não ficar gravando todas as aulas, a gente sabe que isso aqui é verdade, a gente sabe que isso aqui vale. Sabendo disso, a gente tem que determinar A e B. Então, claro, o grau do numerador é menor que o grau do denominador, tem que olhar essas verificações. Tem um card sobre isso, para essa parte de frações parciais, que a gente vê como uma videoaula com técnica de integração, mas, como eu disse, não é bem uma técnica de integração, é uma técnica algébrica. E como que a gente deduz o A e B? Muitas vezes é por sistema, mas se a gente multiplicar todo mundo por x mais φ vezes x mais alfa, isso aqui é igual a vezes x mais alfa mais b vezes x mais φ. Tá? O x mais alfa cortaria com esse x mais alfa, sobrando x mais φ, e a mesma coisa quando a gente multiplicar essa expressão com essa aqui no lado. Então, o que nós temos? Agora, como que eu disse, até que você pode ficar resolvendo sisteminha, mas isso que dá trabalho. O que a gente vai fazer aqui, como esses dois polinômios têm que ser iguais, só tem uma explicação. Se a gente fizer x igual a menos alfa, por exemplo, o que nós temos? Olha, nós temos que alfa
vai ser igual, isso aqui vai ficar zero, tá? Substituindo x por menos alfa. Então, alfa vai ser igual a b vezes φ menos alfa. A gente vai ter que calcular quanto vale esse φ menos alfa. Vou só mostrar aqui as duas expressões. Ó. Φ menos alfa, essa parte aqui apaga, só sobra o raiz de 5. Vai ser, então, vou deixar você fazer as contas com detalhe, mas isso aqui é a raiz de 5. O que nós temos é que φ é igual a alfa vezes, dividido por raiz de 5. E analogamente, se a gente fizer x igual a menos φ, o que nós temos? Vamos substituir. Φ vai ser igual a vezes alfa menos φ. E o b, isso aqui vai para zero. Então, nós temos que a vai ser igual a, agora essa expressão aqui é menos raiz de 5, então vai dar menos φ sobre raiz de 5. Tá, então, vamos continuar aqui as nossas contas. Né? O que nós temos que fazer? O a, então eu vou botar 1 sobre raiz de 5 em evidência. Um parênteses grande. Eu vou escrever menos φ dividido por x mais φ. E o b, e só para lembrar, o b é alfa sobre raiz de 5, mais alfa dividido por x mais alfa. Tá? Essa é a expressão que a gente tem que calcular. E o que a gente vai fazer? Olha, o raiz. Agora a gente vai ter que achar a série de Maclaurin dessa e somar. Então vamos fazer mais um rascunho aqui. Tem várias maneiras de fazer. Tem duas maneiras, essencialmente, de fazer isso aqui. Uma delas é ficar derivando e fazendo x igual a zero. Perfeito, tá certo, tudo ótimo. Mas vamos usar aquela técnica da PG que eu acho bem bacana, que é o seguinte. Nós temos que 1 dividido por 1 menos y, ou 1 mais y nesse caso, ele vai ser exatamente o somatório de n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n vezes y elevado a n. Ou seja, essa aqui é a fórmula geral, o limite do somatório de uma PG, em que o primeiro termo é 1 e a razão é menos y. Então, baseado nisso aqui, a gente vai ajeitar essa expressão toda para que fique parecido com isso, em que o y provavelmente vai ser algum x sobre φ. Então, vamos fazer essa continha aqui, que é o seguinte. Eu vou botar um a aqui só para depois substituir o a por φ e alfa. Né? Então, vamos calcular essa série aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Olha, pelo que foi explicado, a gente vai botar o a em evidência para transformar esse a aqui em 1. Então, vai ficar, eu vou botar 1 mais x sobre a. Ao fazer isso, nós podemos cortar isso aqui, sobrando só um 1 aqui. E esse x sobre a é substituir o y por x sobre a. Então, isso aqui vai ser o somatório de n igual a zero até infinito, menos 1 elevado a n, vezes x sobre a, tudo isso elevado a n. Então, vamos lá, agora a gente continua as contas. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 5, vezes o somatório de n igual a zero até infinito. Agora, quem é essa expressão aqui toda? Ó, se a gente botar menos φ, se a gente botar um sinal de negativo aqui, fica um sinal de negativo. Então, menos. Aí agora, menos 1 elevado a n, vezes o x eu vou botar em evidência daqui a pouco, 1 sobre φ elevado a n, mais menos 1 elevado a n, dividido por alfa elevado a n, tudo isso multiplicado por x elevado a n. Tá? Essa vai ser a grande expressão, é um número um pouquinho grande, mas acredite, não é tão complicado quanto parece ser. Depois a gente vai fazer essa continha. E a ideia toda é o seguinte. Então, a gente está falando que isso aqui é exatamente no fundo a n. Tem um raiz de 5 aqui que a gente não pode esquecer, né?
Então, o AN é a nossa sequência de Fibonacci. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o AN vai ser igual a 1 sobre raiz de 5 vezes quem? Eu vou botar um menos 1 elevado a n em evidência. Deixa eu fazer um pouquinho aqui melhor. Menos 1 elevado a n em evidência, dividido por raiz de 5, vezes quem? Agora a gente vai botar essa continha aqui toda. 1 sobre alfa elevado a n, menos 1 sobre φ elevado a n. Então, é essa continha que a gente tem que fazer. Pode fazer o somatório aqui todo, mas a gente faz aqui direto. Essa continha aqui toda, olha, a gente faz a soma desses dois, uma multiplicação, então vai dar menos 1 elevado a n, dividido por raiz de 5, vezes quem? Φ elevado a n, menos alfa elevado a n. Tudo isso multiplicado por φ vezes alfa elevado a n, né, que é φ elevado a n vezes alfa elevado a n. Essa multiplicação aqui são as duas raízes daquele polinômio x ao quadrado menos x menos 1. Então, o que eu estou dizendo é que isso aqui tudo é menos 1 sobre n, essa expressão aqui de baixo. O que eu estou dizendo para vocês é que essa continha aqui toda, ele vai dar menos 1 elevado a n, vezes φ elevado a n, menos alfa elevado a n, dividido por raiz de 5, dividido por menos 1 elevado a n. E o que acontece é que isso aqui corta com isso, e é exatamente o que a gente queria provar, que até vou escrever aqui para finalizar. A n é igual a φ elevado a n, menos alfa elevado a n, dividido por raiz de 5. Então, foi essa a ideia. O que eu queria passar para vocês é que, vamos dizer, a grande técnica mesmo foi essa ideia. Eu acho que a mais nova foi a função geradora. E também, vamos dizer, técnicas padrões de frações parciais. Isso aqui é comum. Parece um polinômio de grau 2 embaixo, que sabemos as raízes. Frações parciais é sempre uma boa pedida. E, baseado nisso, a gente usa também essa técnica da PG. Então, eu sei que tem bastante informação, mas são essas contas que têm que ser feitas e são, vamos dizer, pequenos conjuntos de técnicas que a gente consegue bons resultados, né? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa aula e também desse formato de vídeo. Até mais, gente.